Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Evangelho do Centro Espírita Chico Xavier. Mais uma vez, reunidos em nome de Jesus, reunidos nessa casa bendita que nos acolhe, junto aos nossos irmãos que aqui estão e nos incentivam nesse momento a nos conectarem com a espiritualidade maior, a nos trazer um conforto, um consolo, muitas vezes, que nós precisamos. E como eles estão aqui conosco, toda segunda e quinta-feira, nós agradecemos a eles, porque sem a determinação, sem a força, sem a coragem de seguirmos em frente, sem eles nós não teríamos. Então nós só temos que agradecer a todos esses nossos irmãos, encarnados e desencarnados, porque aqui nós estamos junto aos desencarnados nesse momento. Mas é muito importante aqueles encarnados que estão conosco sempre também nos incentivando. E mesmo aqueles que não nos incentivam, quando nós temos a compreensão desse momento, nós sabemos que temos que seguir em frente. E hoje nós temos a lição que está no livro Pão Nosso, de Emmanuel, psicografia do nosso querido Chico. E se chama Estações Necessárias. Assim como as estações do ano são tão necessárias, apesar de muitos não gostar dessa ou daquela estação, mas elas são necessárias para as plantas, para a renovação do planeta, para a renovação do ciclo de vida. Então nós temos que agradecer sempre. E essa passagem está uma parte em Atos dos Apóstolos, no capítulo 3, versículo 19. Emmanuel nos traz, e essa psicografia é do nosso querido Chico. E nos Atos está assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Os crentes inquietos quase sempre admitem que o trabalho da redenção se processa em algumas providências convencionais e que apenas com certa atividade externa já se encontram de posse de títulos mais elevados junto aos mensageiros divinos. A maioria dos católicos romanos pretendem a isenção das dificuldades com as cerimônias exteriores. Muitos protestantes acreditam na plena identificação com o céu tão somente pela enunciação de alguns hinos, enquanto enorme percentagem de espiritistas se crê na intimidade das supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Tudo isso contribui preparação valiosa, mas não é tudo. Há um esforço iluminativo para o interior, sem o qual homem algum penetrará o santuário da verdade divina. A palavra de Pedro, a massa popular, contém a síntese do vasto programa de transformação essencial a que toda criatura se submeterá para a felicidade da união com Cristo.
há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância. Antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e se converta a fim de alcançar a época do refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Aí chegado, habilitar-se-á para a construção do reino divino em si mesmo. Se realmente já compreendeste a missão do Evangelho, identificarás a estação em que te encontras e estará informado quanto aos serviços que deve levar a efeito para demandar a seguinte. Emmanuel, ele sempre nos traz esse puxãozinho de orelha, né? Porque muitas vezes nós achamos que o pouco que fazemos já estamos iluminados, que Jesus já está do nosso lado, que a espiritualidade toda já entende que nós queremos nos iluminar. Mas ele diz aqui uma coisa muito importante. Há estações indispensáveis para a realização, porquanto ninguém atingirá de vez a eterna claridade da culminância, sem esforço interior. Porque não é as aparências, não é o que nós fazemos para ser visto, não é o que nós fazemos que os outros reconheçam. Porque a espiritualidade amiga muitas vezes nos dá um refrigério. Esse refrigério, às vezes passageiro, que a espiritualidade dá, é para ver se nós temos perseverança, é para ver se nós temos realmente a vontade da mudança, a vontade de estarmos nas fileiras de servir Jesus. Nós queremos muitas vezes que as nossas dificuldades, com um pouco que nós chegamos na casa, fazemos um tratamento e aí tudo vai ficar magnífico. Muitas vezes a espiritualidade nos dá essa oportunidade, mas ele sabe também como nós lidamos com isso. Muitas vezes nós louvamos em palavras, e quantos nós conhecemos que louvam a Deus todos os minutos, tudo que se fala é graças a Deus, a glória a Deus, mas no íntimo de cada um, como nós estamos, qual a transformação que nós estamos fazendo em nós, é isso que vai fazer com que nós consigamos ver o reino divino. E nós precisamos ver que ainda temos muitas estações para passar. O inverno, muitas vezes, é o tempo mais endurecido da criatura. Depois vem o outono, e depois as outras estações. E nós vamos vendo que para chegarmos ao esplendor da primavera,
que é a estação mais bonita, a estação das flores, a estação de que tudo germina, ainda nós estamos longe. Que estação nós estamos? O inverno castiga, mas nós temos as outras estações para passar. Essas estações que ele diz é a estação da nossa evolução. Então, por isso que ele pergunta: que estação nós estamos? O que nós estamos fazendo para transformarmos essas estações? Porque não é com as coisas da aparência, não é as coisas do cotidiano e que alguém nos ajudou a isso. Como ele mesmo diz aqui, dos espiritistas, que esses somos nós, que se crê na intimidade de supremas revelações apenas pelo fato de haver frequentado algumas sessões. Não é assim que acontece. Aí no decorrer da lição ele diz assim: antes de tudo, é imprescindível que o culpado se arrependa, reconhecendo a extensão e o volume das próprias faltas, e que se converta a fim de alcançar a época de refrigério pela presença do Senhor nele próprio. Olha como Emmanuel ele nos traz as informações maravilhosas. Então não basta muitas vezes o refrigério momentâneo que a espiritualidade nos dá. O refrigério tem que ser com o nosso trabalho, conosco mesmo, a elevação de nós, para alcançarmos o reino dos céus. Então, como estamos trabalhando para sermos melhores? Para um dia termos o reino divino em nós mesmos? É isso que nós precisamos perguntar. Porque não é a religião, não é a casa espírita, não é esse ou aquele lugar. É dentro de nós que nós precisamos refazer alguns caminhos que acolhemos os atalhos. A renovação está em nós mesmos e só assim nós iremos ser melhores a cada dia. Que Jesus nos abençoe. Pedindo a Jesus que nos fortaleça nessa caminhada, pedindo a Jesus que derrame sobre nós as suas bênçãos infinitas, para que tenhamos força para caminharmos, dando a mão a Ele, trabalhando todos os dias, todas as horas, para sermos melhores e um dia abraçarmos os seus mensageiros divinos. Que o Senhor esteja conosco, hoje e sempre. Graças a Deus e graças a Jesus.